louvamos o teu nome porque a tua presença é real no nosso meio e te louvamos porque não teria sentido algum estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra, que o Senhor mesmo ilumine os nossos entendimentos, para que venhamos entender o que o Senhor quer nos comunicar esta noite. E que esta palavra não fique esquecida, mas que ela possa produzir frutos, frutos de arrependimento e frutos que vão trazer bênçãos, não só para as nossas vidas, como para aqueles que nos cercam, como para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Todos acharam? 9 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhes disse: Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Volte atrás no capítulo 7, versículo 54.
Ouvindo isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamaram em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Não precisava falar mais nada, né? Tudo já está bem claro aqui, né? Mas a meditação de hoje tem por tema corrigindo a visão. A visão é um dos órgãos dos sentidos. É por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Nós temos a visão central, que é a visão total, que nos mostra todos os detalhes, certo? Ao nosso redor. E temos a visão periférica. O que é a visão periférica? É aquela que você olha de lado assim, mas que você não tem a visão total das coisas. Você vê de ladinho assim, né? Essa é a visão periférica. Ela está fora do campo visual central, né? Enfim, eu não vou ficar aqui falando dos tipos de visões e dos problemas de visão, né? Precisamos cuidar muito bem dos nossos olhos para termos uma visão saudável. E hoje nós estamos enfrentando problemas de visão, cada vez mais, né? Por causa da tecnologia, o uso da televisão LED, e agora tem a tal da 4K, e daqui a pouco vem a 5, a 6, o celular, tudo isso vai trazendo o quê? Um problema para as nossas vistas. Mas o problema aqui não é a questão da visão em si. Eu quero falar da visão espiritual. Até que ponto ela está saudável? Ou será que nós estamos tendo problemas na visão central que nos impede de ver o reino? Será que a gente está vendo o reino só na visão periférica, só de ladinho assim? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você. Qual é a minha visão do reino? Central ou periférica? Saulo era contundente e zeloso na aplicação da lei farisaica. De acordo com os fariseus, Jesus fora um mestre rebelde e que levantara discípulos rebeldes que estavam pregando um sermão que estava em discordância com a lei farisaica. Vocês viram ali, Estevão morreu, certo? Apedrejado. Saulo era um fariseu autorizado e buscava identificar cristãos para prendê-los com o objetivo de acabar com o cristianismo. Ele pensava estar
agradando a Deus. Ele fazia o seu trabalho com zelo, mas de maneira violenta e cruel. Ele era um fariseu que buscava a verdade, mas não a verdade encarnada chamada Jesus. Seu zelo era puramente religioso, indiscriminado e matando pessoas inocentes. Muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, estão sendo mortas por zelo indiscriminado. Muitas pessoas estão hoje fora da igreja por causa de zelo indiscriminado. Essa semana mesmo eu ouvi um testemunho. Nem vou falar que não vale a pena. De um líder religioso que quase matou um dos seus líderes e um das suas ovelhas, por causa de zelo religioso sem noção da verdade. Muitas pessoas já estão mortas dentro da igreja porque também perderam a visão de quem Jesus é e do que Jesus quer para elas e de quem elas são. A visão de Saulo estava obscurecida, desfocada da verdade e em trevas. Porém, Deus tinha um plano na vida de Saulo. Pois só Deus conhece os corações, na sua total inteireza. Nem nós conhecemos o nosso coração totalmente. Porque se a gente conhecesse o nosso coração totalmente, nós não precisaríamos olhar para nós o tempo inteiro e pedir que o Espírito Santo nos revelasse quem nós realmente somos. Por que lá em Deuteronômio está escrito que Deus permitiu que o povo ficasse no deserto para que ele soubesse o que estava no coração do povo? Não, para que o próprio povo descobrisse o que estava em seus próprios corações. Nem nós muitas vezes sabemos o que temos. Porque, infelizmente, nas nossas igrejas, nós não fomos ensinados a olhar para dentro, mas olhar para fora e ter uma posição, muitas vezes, zelosa, farisaica. Você precisa, muitas vezes, mascarar a sua humanidade, porque senão você não vai ser aceito. Mas Jesus vê todas as coisas. Precisamos corrigir a nossa visão do reino e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não podia usar Saulo sem que houvesse uma transformação radical em sua vida. Aqui vocês já devem ter ouvido por que Saulo e por que Paulo, né? Saulo era o nome, ele era judeu, então era o seu nome de nascença. E Paulo era o seu nome romano, porque ele tinha cidadania romana também, tá? E aí Deus então começa a trabalhar na vida de Paulo, para Paulo chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Qual foi a primeira coisa que o Senhor faz acontecer
na vida de Saulo. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz, tá? Uma luz. O Salmo 36:9, eu gosto muito, porque diz assim: em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que versículo simples, mas profundo. Na tua luz vemos a luz. A primeira coisa que aconteceu na vida de Saulo foi isso. Ele tinha que ver a luz, a verdadeira luz, porque ele estava cego. Ele via, mas ele estava cego. A sua visão estava desfocada. A sua luz era trevas. O menino ali, o Ian, ele leu, né? Sobre ser a luz do mundo. Então, Jesus precisava curar a visão de Paulo. E para ele ser curado, o que aconteceu? Ele ficou... Será que para Deus me curar a minha visão, a sua visão, eu vou ter que ficar cega espiritualmente? Deus nos livre. Que aprendamos a ver. E sabe como a gente aprende a ver? Exatamente como está no Salmo. Na tua luz, eu vejo a luz. Entendeu? Eu tenho que aprender a ver a luz. E aonde está a luz? E onde que está Jesus? É o anjo mandando algum recado? Ou foi o Google que está respondendo onde que está Jesus? Aonde está Jesus, seus crentes? No céu? Está no céu. Está onde? Dentro de nós. Mas como é que eu vejo a luz de Jesus? Aonde está Jesus? Não é no céu, já sei que está no céu. Já sei que também está dentro de nós. Jesus está aqui, meus queridos. Eu só posso ver a luz de Jesus quando eu olho para... Porque senão eu não consigo ver. Na tua luz eu vejo a luz. Primeira coisa, Paulo ficou cego. Segunda coisa, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Segunda coisa que acontece na vida de Saulo. Ele cai por terra. Ai, que tombo mais gostoso, né não? Tu já tomou aquele tombo que escorrega? Pá! Vai com tudo, você nem consegue levantar de tanta dor. Paulo cai por terra. Aquele que estava no topo da autoridade, em cima do cavalo, agora o que acontece? Além de cego, ele cai. Ele toma um tombo, ele sente a dor. Agora ele perde o posto e vai para o chão, humilhado, para alcançar um novo lugar no reino. Aleluia. No reino, os valores são outros. Eu só estou no alto quando eu estou no chão. Quando eu penso que eu já estou no alto, está na hora de cair.
E esse é o problema, que nós temos que tomar muito cuidado. Nunca queira estar aqui em cima. Porque se acontecer de você estar aqui em cima, mas não estiver aqui, você vai cair do cavalo. A terceira coisa que acontece, ainda está no versículo 4. O que acontece aqui? Caindo por terra, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu achei muito interessante isso daqui. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao redor de Paulo havia muitas vozes e muito movimento. Vocês sabem que naturalmente os cegos, eles têm o tato e a audição mais desenvolvidos. Então olha como que Jesus vai fazendo. Fica cego, cai do cavalo, tem que ouvir uma voz. Agora ele estava cego, ele não tinha nada para distrair ele. Ele não ia ouvir voz nenhuma. E aí ele ouve aquela voz que corta o seu coração. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, você está perseguindo a minha igreja. Você está matando o meu povo. Meu Deus. Quantos Saulos estão perseguindo e matando o povo de Deus? Literalmente. A igreja perseguida. Os Saulos estão matando o povo de Deus. Mas tem aqueles fariseus que estão matando o povo de Deus e não estão se dando conta que enquanto eles matam, eles morrem. Aqui, a quarta coisa acontece no versículo 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Segunda vez. Interessante como Jesus se apresentou a Saulo. Ele não podia dizer: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Rei Jesus, eu sou o Salvador, eu sou o eu sou. Ele se apresentou dentro do contexto de Saulo. Eu sou aquele que você persegue. Porque você está perseguindo a minha igreja, você está matando. Então é esse quem eu sou. Agora, ó aqui, que interessante. Saulo diz: quem és tu, Senhor? Deixa ele, gente, olha para cá. Quem és tu, Senhor? Ele usou a palavra Senhor. Ele reconheceu que era uma força maior. Ele diz: não é qualquer pessoa. É alguma coisa muito forte. É alguém muito forte. Quem és tu, Senhor? Ele começa a se render. E Jesus se apresenta: eu sou aquele que tu persegues. Versículo 6. E o Senhor começa a dar instrução. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora não é mais Paulo que dá ordem. Agora Paulo tem que se submeter ao que vão dizer para ele fazer.
Nem eu, nem você gosta de receber ordens. Nós não gostamos que as pessoas digam para nós o que nós temos que fazer. Principalmente quando nós sabemos o que temos que fazer. Não é verdade? Versículos 7 e 8. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra. Gente, não foi nem no asfalto, foi na terra, hein? Comeu terra, hein? Abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. O Paulo arrogante, perseguidor, autossuficiente, agora tinha que ser ajudado. Agora, ele tinha sido abatido. Sexta coisa, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ele fica 3 dias em jejum. O jejum coloca a minha carne e a sua carne no devido lugar. Nós somos muito carnais, não no sentido do pecado moral, não no sentido daquele pecado moral. Nós somos carnais porque a gente é apegado no que é bom. Veja bem, você, quando fizemos o jejum de Daniel, acabou o jejum, a primeira coisa que a gente foi fazer, o quê? Comer o quê? Tudo que podia, que você estava com vontade. O irmão ali falou que foi logo para o restaurante e mandou ver. Everton. Quem será? É assim que nós somos. A gente fica contando os dias, as horas para acabar o jejum, para poder satisfazer a carne. Por isso que nós temos que fazer jejum constante. Porque a gente tem que dizer para a carne que ela precisa ser abatida, ela precisa ser humilhada. Sabe? E quando a gente faz jejum, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que orar, a gente tem que ouvir louvor, porque senão a gente fica tendo visões do supermercado, da pizzaria, entendeu? São essas as visões que você fica tendo. Então você tem que ir para a palavra, porque a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas nós somos muito picaretas. Jejum não é para gostar, ninguém gosta de fazer jejum é para fazer. Amém. Paulo aqui estava cego, abatido, humilhado, e agora ele vai para o jejum. Nesses 3 dias que ele ficou de jejum, passou um filme da vida dele. Foi tempo suficiente para Deus fazer um trabalho na vida dele. Ele estava cego, não tinha nada ao redor para distrair ele, para ele ver. Totalmente de jejum. Sei lá se ele estava na cama, no chão, aonde. Confortável ele não estava. Meus irmãos, eu devo dizer para vocês, e para mim, que eu não posso me tirar disso. Nós estamos confortáveis demais. Por mais simples que seja a nossa vida, a nossa casa,
nós estamos confortáveis demais na nossa vida espiritual. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de orar de madrugada. Porque se eu orar de madrugada, eu já sei, se eu acordar lá às 3 horas da manhã, que eu vou perder o sono e provavelmente eu não vou dormir mais. Mas o que importa é eu perder algumas horas de sono? É porque eu quero estar no conforto do sono e da minha cama. Qual é o problema de eu ficar um dia sem comer? Qual é o problema de eu ficar sem mexer no abençoado do celular? Gente, o celular está acabando com muita gente, com muito crente. Sabe? Esses dias eu estava fazendo uma volta, né? O tanto de celular que tem na minha vida, e eu lembro, na pandemia, a gente não tinha muita coisa que fazer. Aí eu acordava de manhã, pegava meu celular para ver a hora. Bom, até aí tudo bem, né? Não tem relógio, vai ver a hora, sem problema. Mas aí o que eu fazia? Eu estava na cama, aí eu abria o streaming, para ver qual eram as novidades de filme. E assim foi por muito tempo. A minha prioridade logo de manhã era ver os streamings. Sabe? Será que a nossa prioridade logo de manhã é pegar o celular e ver o que é que tem ali? Será que a cada barulhinho... Bom, algumas pessoas até entendo, meu marido, ele trabalha, ele tem que, a cada barulhinho no WhatsApp, ele tem que ver, porque às vezes pode ser cliente, o tom, entendeu? Há pessoas que não podem se desligar. Mas quantas vezes a gente entra na rede social? Às vezes eu vejo lá os meus amigos, meia-noite, 1h, 2h. Eu vejo no outro dia, porque essa hora eu não estou em celular mais não. Está lá. A última hora que a pessoa entrou no celular, 2 da manhã. Meu filho, pelo amor de Jesus Cristo, vai dormir. Me engana que eu gosto. Às vezes eu Foi pro celular. Mas aí é que tá, acordou aquela hora e foi pro celular. Gente, é higiene do sono. Mas tem gente que ainda assim acorda, tá no banheiro alguma coisa e antes de voltar a dormir ainda tá olhando no celular. Eu conheço pessoas que falam isso aí. Mas aí é que tá. Nós precisamos uma reeducação, até que cruel. Você ter que, sabe, virar aqui como fala, o botãozinho. Não, eu uso o celular, eu preciso do celular, ele é bênção na minha vida, mas ele não manda em mim, eu que mando nele. Eu tenho que dosar, sabe, eu tenho que saber que isso não me faz bem. Esses dias eu estava lendo o livro, eu já tinha ouvido falar isso, mas eu tinha esquecido. A gente esquece. Eu estava lendo o livro, ele é neurocientista e psiquiatra, ele não é um Zé Mané. Ele falou que a gente não deve nem dormir com o celular perto da cabeça, por 2 motivos. Primeiro, porque você já está automatizado a pegar o bicho. E segundo, mesmo ele estando desligado, é um aparelho eletrônico, aquelas ondas, ela ainda faz mal para o seu cérebro. Depois que eu li aquilo, eu falei assim, olha, melhor ainda, eu ponho longe de mim e vai me favorecer, porque a hora que o relógio, que o celular desperta, eu tenho que levantar para pegar o abençoado, e aí eu não vou dar o clique e voltar a dormir. Sabe? Meus irmãos, é muita distração, né? Que nos rouba, que nos até faz mal. No caso, Paulo não tinha nada disso, ele estava sem conforto. Ele estava lascado mesmo, gente. Cego, de jejum, humilhado,
E ele teve que fazer uma retrospectiva da sua vida. Tá? Agora, o que eu acho interessante é que nos versículos 10 até 17, Deus pede que Ananias vá ao encontro de Saulo para lhe restaurar a vista. Ué, mas Jesus que cegou Paulo, ele mesmo não podia restaurar a vista? A dinâmica do céu não funciona assim. Deus usa pessoas. Ele trabalhou na vida de Ananias também, porque Ananias falou, Senhor, vou nada. O cara é maior xiita, não vou não. Ele mata todo mundo, o que eu vou fazer lá? Ele já tem até carta de autorização das autoridades do alto clero para matar. Eu vou ser o próximo. O Senhor pega e fala. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui foi cruel, ó. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu, hein? E não foi pouco, hein? Mas ele teve uma vida gloriosa, tá? E aqui, né, fala assim, no versículo 11 fala, o Senhor fala para Ananias, pois ele está orando. A chavinha trocou, virou. Em 3 dias, mudou radicalmente a vida de Saulo. Agora ele ora corretamente, porque a sua mudança foi de dentro para fora. A sua visão foi corrigida. A vida de Paulo não seria fácil. Aí eu gostei aqui, quando ele chega, né, Ananias chega, ele fala assim, Saulo, irmão. Agora ele reconheceu, Saulo, você não é mais um assassino, você é meu irmão. Que bênção, né? Saulo, irmão. Passou a considerar você, Érica, é minha irmã. Ana, você é minha irmã. Vitória, você é minha irmã. Você é meu irmão mesmo. Sabe? Vocês são a família que Deus me deu. E eu sou a família que Deus deu para vocês. Goste ou não goste, vai ter que me engolir. Entendeu? A gente não escolhe na família que nasce, não é verdade? Na família biológica. E também a gente não escolhe a família do Senhor. Às vezes a gente sai de uma igreja para outra, a gente muda. Mas quando o Senhor corrige a nossa visão, a gente acha o nosso lugar. Sabia que a gente acha o nosso lugar? É verdade. A gente acha. E também, né, Ananias fala, para o Senhor me apareceu no caminho por onde você vinha, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, sem visão correta, não fica cheio do Espírito Santo. Não fica. Porque Espírito Santo, gente, não é barulheira, não é oba-oba, não é estardalhaço. Ser cheio do Espírito Santo é reconhecer, é conhecer quem é Jesus. Porque é Ele quem testifica
de Jesus. Tem muita gente doida para estar cheia do Espírito Santo, para falar língua, para curar, para isso, para aquilo. Mas ser cheio do Espírito Santo é conhecer a Deus. É se encontrar intimamente com Deus. É sair do conforto e entrar na dimensão espiritual da glória de Deus. Nessa passagem a gente vê alguns requerimentos básicos para andar com Jesus e sermos frutíferos. Primeiro, não dá para viver sempre no automático. Nós não podemos ficar fazendo sempre as mesmas coisas sem discernimento. Você já viu que às vezes a gente ora só do mesmo jeito? Ser cheio do Espírito Santo, às vezes não é nem falar, às vezes tem que ficar quieto. Você tem que ouvir. Às vezes a gente só fala as mesmas coisas do mesmo jeito, sabe? Você já viu que a gente, quando vai orar, assim, sozinho, a gente tem nosso jeito de orar sozinho, né? Mas quando a gente vai orar em público, é tudo diferente. Sabe por que é tudo diferente? Porque nós somos acostumados a mostrar diante do povo uma oração eloquente. Enfim, Deus conhece a sinceridade dos corações. Amém. Também tem jeito que tem, se a gente for orar como a gente ora no nosso particular, pode ser até que escandalize, né? E aí, realmente, a Bíblia diz que não é para escandalizar o irmão, né? Já pensou se eu começo aqui a orar e falar dos meus pecados para vocês? Vocês vão todos sair da igreja. Pode. Tem que camuflar. Estou brincando. Outro parâmetro. Se a nossa visão não estiver focada e centralizada em Jesus, acabaremos sendo dirigidos pela nossa própria visão. Que bagunça é essa aí no fundo, aí? Quem está bagunçando aí, hein? O Everton comprou Bíblia, Everton? Mostra depois, né? Vai mostrar no culto. Abre aí essa Bíblia. Ai, gente, tá gravando. Tá gravando. Gente, é bonita. Se a nossa visão não estiver focada, centralizada em Jesus, acabaremos sendo dirigidos pela nossa própria visão. De novo, na tua luz, vemos a luz. E na luz do Senhor, temos a direção para todas as coisas da nossa vida. Até as mais efêmeras, como comprar uma blusa, um sapato. É direção. Nós somos filhos. Precisamos de direção. Quantas vezes eu e você comprou coisa que depois se arrependeu? Porque não comprou na direção, não orou, não pediu direção, se lascou. Sabe? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. A nossa luz não pode ser trevas. A palavra de Deus diz que se o meu olho for bom, todo o meu corpo será bom. Mas se o meu olho for mau, todo o meu corpo será mau. Se a minha luz é a luz de Jesus, então toda a minha luz é boa. Mas se a minha luz estiver desfocada, é periférica, eu só olho aqui de rabinho de olho. Sabe? Eu não posso ser apanhado pelas trevas. As trevas do conhecimento do mundo. Nós agora estamos entrando na onda da IA. O que é IA? E a gente cai no engodo, sabia? Eu caí. No engodo assim, né? Começou lá no Facebook, aparecer aquelas imagens.
deu linda, maravilhosa. Eu sei que aquilo não é o meu eu real, eu sabia, sempre soube. Mas eu fiquei vendo, nossa, que bonito, né? Um cabelo liso, essas roupas. Mas de repente Deus falou comigo, me sonha. Sai disso. A gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos ser enganados pelo engodo do mundo, pelo conhecimento do mundo. Quem faz faculdade, né, Jorge, sabe muito bem a luta que é para separar, para filtrar, para ser luz. Eu também tenho que tomar cuidado com as trevas do meu próprio conhecimento. Axiologia. Não porque eu acho que é assim. Tudo bem, todo mundo tem esse problema de achar que é assim, tá? Não é só eu, você também. As trevas das minhas próprias atitudes não trabalhadas. A espada, cortando lá, a espada. Às vezes nós nos orgulhamos de quem somos ou do que fazemos. Cai do cavalo, pelo amor de Deus. Eu, Cristina, sempre usei aquela frase e nunca mais vou usar. E se você ouviu da minha boca, você não use mais também. Eu dizia, até ontem, acabou, riscou, chega, peço perdão. Eu sempre usei a frase, prefiro errar pelo excesso de zelo do que por falta dele. O Senhor disse para mim, excesso de zelo é visão desfocada. Paulo tinha excesso de zelo e matava. O verdadeiro zelo é equilibrado. O verdadeiro zelo te coloca no prumo do reino. Então, eu errei. Não repita mais essa frase. Não existe. Tudo que é excesso te faz mal. Zelo, sim. Às vezes até a gente usa aquela frase, o zelo da tua casa me devorará. Tá, mas quem que falou isso? Quem falou? Foi Jesus. Jesus sabia o que estava falando. Eu não. Eu tenho que ter zelo, excelência em todas as coisas. Mas eu não posso errar, a palavra é errar, por excesso de zelo. Nem errar e nem excesso. Eu tenho que ter zelo na medida certa, no prumo do reino. Excesso de zelo leva à opressão. Tudo em excesso ultrapassa o limite e traz prejuízo. Quanto mais eu olho para Jesus, mais haverá luz em mim, mais haverá luz em você. Quanto mais eu caio do meu cavalo, mais eu terei ajuda para andar. Sabia? Que a gente quer andar montado no cavalo. E o que seria o meu próprio cavalo? O meu próprio modo de me locomover. A minha independência. Tem gente que não gosta de receber ajuda. É independência. A Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros em todas e qualquer circunstâncias. Mas às vezes nós não queremos receber ajuda, nem conselho, nem oração, nem nada. Cai do cavalo, meu filho. Quanto mais eu subjugo a carne, mais eu sou fortalecido. Para terminar, a visão correta de Saulo levou ele a uma vida de sofrimento, mas de frutos para a glória e de glorificação, sabe? Ele não era mais um assassino. Ele era um homem que levou vidas para o reino.
que venhamos permitir que Jesus acerte a nossa visão. Diariamente nós precisamos colocar esse versículo diante da nossa cara. Na tua luz vemos a luz. E devemos orar, Senhor, aonde a minha visão está desfocada? Me ajuda, me ajuda. Tem uma música que eu gosto muito, mas não dá para eu colocar, porque a música, esse louvor, ele é em inglês. Mas a frase é muito bonita, né? Não toda a música, a frase da música, né? Diz assim: quando as pessoas olham dentro da minha vida, quero ouvi-las dizer, ela tem os olhos do Pai. Os olhos do Pai. Olhos que encontram o bem nas coisas, quando o bem não está por perto. Olhos que encontram a fonte de ajuda, quando não é possível encontrar ajuda. Olhos cheios de compaixão, vendo toda a dor. Saber o que você está passando e sentindo o mesmo. Assim como os olhos do meu Pai. E quando chegar aquele dia em que terei de dar conta da minha vida, que Ele possa dizer para mim, ela tem os olhos do Pai. Com a visão correta, nós teremos os olhos do Pai. Deus abençoe. Louvado seja Deus.